Juízes, capítulo 6. Gideão. Novamente o povo de Israel pecou contra Yahvé, o Senhor, e por esse motivo ele os entregou nas mãos dos medianitas. E a mão de Midian se tornou cada vez mais pesada sobre os israelitas. Por isso, os filhos de Israel construíram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que o povo de Israel formava suas plantações, os medianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam, acampavam na terra e devastavam as suas colheitas ao longo de todo o caminho. Até o sul, nas proximidades de Gaza, não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem um jumento sequer. Eles subiam trazendo os seus animais e suas barracas e chegavam como enxames e gafanhotos. Era uma multidão de guerreiros impossível de se contar, todos os seus homens e camelos. Invadiam a terra com o objetivo de destruir tudo. Por causa de Midian, Israel foi reduzido a tamanha miséria que os israelitas passaram a clamar por socorro a Deus, o Senhor. Então, quando o povo de Israel rogou a Yahvé por causa dos medianitas, o Senhor enviou-lhes um profeta que lhes exortou. Assim diz Yahvé, o Deus de Israel: eu vos fiz subir do Egito e vos fiz sair da escravidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e vos concedi a terra onde eles habitavam. E também vos declarei: eu sou Yahvé, vosso Deus, o Senhor. Não temais os deuses e o poder dos amorreus em cuja terra habitais. Contudo, vós não me destes ouvidos. O anjo de Deus fala a Gideão. O anjo de Yahvé veio e assentou-se sobre o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Loash ben Abiezer, Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Guidom, que é Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-lo dos medianitas. Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou: Yahvé está contigo, valente guerreiro. Ao que Gideão declarou: ai, meu Senhor, se Yahvé está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando afirmam: não nos fez Yahvé subir do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com a força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia? Ai de mim, meu Senhor, contestou-lhe Gideão. Como posso salvar a Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas Yahvé lhe afirmou: eis que eu estarei contigo e tu vencerás os medianitas como se fossem um só homem. Contudo, Gideão replicou: se encontrei graças aos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu quem de fato fala comigo. Não te afaste daqui, rogo-te, até que eu volte e traga minha oferenda e a deposite diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até que voltes. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com um efa, cerca de 20 quilos de farinha, fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os à sombra do grande carvalho e os ofereceu a ele. E o anjo do Senhor lhe ordenou: toma a carne e os pães sem fermento e coloca-os sobre esta pedra e derrama o caldo sobre eles. E Gideão assim fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia em uma das mãos e tocou a carne e os pães sem fermento.
Então brotou fogo da rocha e consumiu a carne e todos os pães sem fermento, e o anjo do Senhor desapareceu. Assim que Gideão concluiu que realmente vira o anjo de Yahvé, exclamou com grande temor: Ai de mim, ó Senhor, meu Deus, eis que vi o anjo de Yahvé face a face. Então o Senhor assegurou-lhe: A paz esteja contigo, não temas, porquanto não morrerás. Gideão ergueu ali um altar em honra a Yahvé e o chamou Jafé Shalom. O Senhor é a nossa paz. E até os dias de hoje esse altar está em Ofra, cidade que pertence às famílias de Abiezer. Gideão destrói o altar de Baal. Naquela mesma noite, Yahvé ordenou a Gideão: Separa um dos touros do rebanho que pertence a teu pai, aquele novilho de 7 anos de idade. Destrua o altar de Baal, que também pertence a teu pai, e corte o poste consagrado à deusa Assera, que está ao lado do altar. Em seguida construirás para Yahvé, teu Deus, no cume desse lugar forte, um altar bem preparado. Tomarás então o segundo novilho e o oferecerás em holocausto sobre a madeira do poste ídolo que terás derrubado. Gideão convocou então 10 homens entre os seus servos e fez tudo como Yahvé lhe tinha mandado. Mas como ele temia muito e sua família e o povo da cidade para fazer em pleno dia, ele fez durante a noite. No dia seguinte, bem cedo, o povo da cidade se levantou e eis que a mesa de pedra de Baal havia sido completamente destruída. O poste sagrado que ficava ao lado deste altar tinha sido cortado e o touro fora sacrificado em holocausto sobre o altar recém-construído. Comentaram então uns com os outros: Quem fez isso? Eles procuraram saber, indagaram por toda parte e descobriram que tinham sido Gideão, filho de Joás. Os habitantes da cidade intimaram a Joás: Traze para fora o teu filho, ele deve morrer porquanto profanou e destruiu a mesa de pedra consagrada a Baal e derrubou o poste sagrado que estava ao lado deste altar. Joás, entretanto, declarou à multidão enfurecida que o rodeava: Defendeis a Baal? É a vós que cabe o dever de vir em seu socorro? Portanto, vos afirmo que qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se Baal é de fato um deus, que a si mesmo se defenda, pois derribar o seu altar. Por esse motivo, a partir daquele dia, Gideão passou a ser chamado de Jerubbaal, Jerubbaal, porque se dizia que Baal lute contra ele, pois o seu altar é que foi derrubado. Conclamação à Guerra Santa. Nesse meio tempo, todos os medianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram as forças de seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o espírito de Yahvé tomou pleno controle de Gideão e o fez tocar o shofar, a trombeta de convocação, conclamando assim todos os abiezritas para segui-lo. Enviou mensageiros a todo o Manassés, chamando as armas, e também a Asser, a Zebulon e a Naftali, que também subiram ao seu encontro. Gideão pede um sinal de Deus. Então Gideão rogou a Deus: Se vai de fato salvar Israel por seu intermédio, como me dissestes, vê, depositarei uma porção de lã no local onde malhamos o trigo. Se de manhã o orvalho estiver molhado, a lã e o chão em volta dele estiver seco, então poderei ficar certo de que tu realmente me usarás para libertar o povo de Israel. E assim aconteceu. Quando Gideão se levantou no dia seguinte, logo ao romper da aurora, torceu o velo de lã e do orvalho dele tirou uma taça cheia de água. Gideão pede um segundo sinal. Contudo, Gideão suplicou a Deus: Não te irrites comigo, se fala ainda uma vez.
permite que eu faça uma última vez a prova da porção de lã. Dessa vez que nada fique seco, senão apenas o velo, e toda a terra ao redor se cubra de orvalho. E Deus fez conforme o que fora pedido naquela noite. A porção de lã ficou totalmente seca, mas o chão em volta do valo amanheceu coberto de orvalho. Juízes, capítulo 7. Deus conduz Gideão à vitória. Ao raiar do dia, Jerubbaal, que quer dizer Jerubbaal, isto é, Gideão, e todos os homens que formavam o seu exército acampavam perto da fonte de Arode. O acampamento dos midianitas ficava no vale, no lado norte, próximo ao monte Moré. Então Yahvé ordenou a Gideão: o povo que está contigo é numeroso demais para que eu entregue Midian nas tuas mãos, a fim de que Israel não caia em soberba e venha orgulhar-se em detrimento à minha pessoa, alardeando que a sua própria força o livrou. Agora, pois, proclama aos ouvidos de todo o povo: quem estiver tremendo de medo, volte e observe do monte Gileade. Então 22.000 homens decidiram partir e ficaram apenas 10.000. Contudo, o Senhor voltou a falar com Gideão: esse povo ainda é muito numeroso. Faze-o descer à beira da água, e lá os provarei para ti. Aquele de quem eu disser, este irá contigo, esse contigo irá. E todo aquele de quem eu disser, esse não irá contigo, esse não irá. Gideão, pois, levou todos os seus soldados à beira da água, e o Senhor lhe orientou: separai todo aquele que beber a água, lambendo-a como faz o cachorro. Todo aquele que se ajoelhar para beber, tu os porás do outro lado. O número daqueles que lamberam a água, levando as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se abaixaram de joelhos para beber. Então Yahvé ordenou a Gideão: é com os 300 guerreiros que lamberam a água que vos salvarei a todos e entregarei Midian nas tuas mãos, que todo o resto do exército retorne para suas moradias. Assim Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas ficou com os 300 guerreiros escolhidos. Esses ficaram com as provisões e os chofares, trombeta dos que partiram. O acampamento dos midianitas localizava-se logo abaixo deles, no vale. Ora, aconteceu que naquela noite, Yahvé ordenou a Gideão: levanta-te e desce ao acampamento de Midian, porque eu entrego nas tuas mãos. Se contudo tem medo de atacá-los, desce ao acampamento com teu servo Purá, e escuta o que dizem. Tu então ficarás animado e terás coragem para atacá-los. Então Gideão e seu ajudante Purá desceram até o próximo dos postos avançados do acampamento inimigo. Os medianitas, os amalequitas e todos os demais aliados do adversário que vinham do leste já haviam se instalado no vale. Eram numerosos, como as grandes nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia enumerar a quantidade dos camelos que ali se reuniram. Gideão se aproximou do exato momento em que o homem contava o sonho que tivera um companheiro, dizendo: eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento. Veio e bateu com tamanha força numa tenda. Ela caiu, virou ao avesso e ficou estendida sobre a terra. Seu amigo prontamente lhe esclareceu: esse sonho não pode ter outro significado senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Isso quer dizer que Deus entregou os medianitas e todos do acampamento nas mãos dele. Assim que Gideão ouviu a narração do sonho e a sua interpretação, ajoelhou-se e glorificou a Deus. Em seguida, retornou ao acampamento de Israel e bradou:
Levantai-vos, porque o Senhor entregou todos o arraial dos medianitas nas nossas mãos. Então repartiu os 300 guerreiros em 3 pelotões e deu-lhes a cada um nas suas mãos chofares, trombetas e jarros vazios com tochas dentro. E ele lhes ordenou: fazei o que me virdes fazer. E eis que, quando eu estiver chegando à fronteira do acampamento, o que eu fizer, fazei-o vós exatamente do mesmo modo. Tocarei o chofar, a trombeta, eu e todos os que estão comigo. Então vós também fareis soar os chofares, as trombetas, ao redor do acampamento, e bradareis: por Iavé e por Gideão! Gideão e os 100 guerreiros que o acompanhavam chegaram à extremidade do acampamento, um pouco depois da meia-noite, após a hora da vigília, quando as sentinelas são trocadas. Imediatamente tocaram os chofares, as trombetas, e quebraram os jarros que tinham nas mãos. Em seguida, os 3 grupos de soldados igualmente tocaram os chofares, as trombetas, e despedaçaram os jarros que carregavam, empunhando as tochas com a mão esquerda e os chofares, as trombetas, com a mão direita. Exclamaram em uníssono: a espada por Iavé e por Gideão! E todos se mantiveram imóveis, cada um no seu lugar, ao redor do acampamento. Todo o arraial então se agitou e, gritando, os medianitas se puseram desesperadamente em fuga, enquanto os 300 homens soavam os chofares. Iavé, o Senhor, fez com que todo o acampamento inimigo, cada um voltasse a espada contra o seu próprio companheiro. Todos fugiram apavorados até Bet-sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-meolá, nas vizinhanças de Tabate. Os israelitas de Naftali, de Asser e de todo Manassés se reuniram e perseguiram os medianitas. Gideão enviou por todas as montanhas de Efraim mensageiros convocando: descei para atacar o exército de Midian e ocupai antes deles as águas do rio Jordão e os seus riachos a Bet-bará. Todos os homens de Efraim foram arregimentados e eles cercaram as águas do Jordão até Bet-bará. Tomaram como prisioneiro 2 príncipes medianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeeb no tanque de prensar urva de Zeeb. E logo após a perseguição ao exército de Midian, trouxeram a cabeça de Oreb e a de Zeeb à presença de Gideão, que os aguardava do outro lado do Jordão.